da TV Guarulhos, estamos de novo com você. Muitíssimo obrigado pela sua audiência nas redes sociais. De segunda a sexta-feira, Lucas Braga comigo, não é irmão do Roberto Carlos, se parece. Aliás, eu sou você, eu já metia uma petição. Ô primo, tô aqui, lembra de mim. Olha o Facebook na tela, Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, pontualmente às 20 horas, o debate Guarulhos. Aliás, olha o endereço. Toda a programação do mês de junho e maio, quando iniciamos esse canal, o canal tá novo. O programa não. Está aí na tela para você, o Geraldo JR da TV. Agora, quero agradecer de coração a visibilidade do portal guarulhosendestaque.com.br. Por favor, Lucas Braga, põe na tela. Inclusive concurso aí para os motociclistas do Departamento de Trânsito, secretário Paulo Carvalho. Mais de 100 mil visualizações, tá certo? E antes, não tem 2 anos esse portal, completando uma bênção de Deus. Obrigado a você que acessa, compartilha. E, por falar em compartilhar, o Facebook também. Uma média diária de mais de 1.500 pessoas acompanham o programa. Tá na tela isso. E a qualidade é um dos fatores do programa, dos nossos convidados, da parte técnica, parte operacional, enfim. E a você em casa, que é o meu convidado, né, que para de jantar, chama a família, porque o debate está começando com o presidente do Podemos, o presidente estadual e municipal do Podemos, o meu amigo vereador doutor João Darcio. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pela rede social e também pela TV Guarulhos. Para mim é sempre um motivo de muita alegria e satisfação participar desse programa contigo e poder entrar na casa das pessoas e elas nos permitirem, na verdade, que nós entremos nas casas das pessoas e bater esse papo gostoso. E a outra convidada, que é pré-candidata, a Isabelle Soyama, tá certa a pronúncia? Tá certo. Isabelle Soyama. Olha, Isabelle, a assessoria de imprensa do vereador me mandou e-mail, tá tudo certo. Mas a caixa de e-mail desse jornalista, tá voltando tudo, viu, meu querido? Não é culpa da sua assessoria, e sim da caixa de e-mail. Meu amigo Rafael, a culpa é nossa, vamos ter que limpar. Olha, minha amiga Isabelle, boa noite e a sua expectativa para essa caminhada. Boa noite, Geraldo. Quero dizer que é um prazer, é uma alegria estar aqui no seu programa, na TV. Quero agradecer ao meu presidente, o João Darcio, pelo convite, por abrir esse espaço para nós. E, bom, primeiro vou comentar aqui sobre a caixa de e-mail, né? A gente tá seguro porque quem sabe faz. Com certeza. Tem hora que ela abre, tem hora que ela fecha. Abri. Consegui abrir. Tô ficando craque. Atenção, senhores e senhoras. Querem me contratar para abrir caixa de e-mail? Consegui abrir a caixa de e-mail. Lucas, atenção, hein? Consegui abrir a caixa de e-mail aqui. Me contrata esse serviço, tô ficando especializado. A Isabelle Soyama nasceu em Guarulhos, 7 de janeiro de 1984. 94. Aliás, 94 também não, né? Por favor. Deixa eu aumentar aqui. Agora, calma, gente. Traz a lupa aí pro Geraldo. A lupa. Ela é filha do Tadashi Soyama, engenheiro de produção e empresário de Guarulhos Soyama Turismo. E de Cláudia Spala, terapeuta. Que bacana. Eu acho que é evidente que esse seu currículo te capacita para essa caminhada. Agora a gente percebe, Isabelle, que a mulher, ela é a maioria do eleitorado. Mas nem sempre a mulher procura a mulher como seu representante. Qual é o segredo? Eu acredito que vem de uma cultura um pouco machista, essa competição que existe entre as mulheres, que hoje já está mudando. Hoje a gente vê o TRE, os políticos fazendo bastante política pública para conscientizar as mulheres, para que elas votem e para que mulheres votem em mulheres também, para que elas ouçam, escutem, vejam as propostas que as mulheres têm para fazer, porque hoje também as mulheres elas estão fazendo muitas propostas na defesa e no direito das mulheres. Então eu acredito que ainda a gente tem um resquício de uma cultura um pouco machista, mas que
no decorrer dos anos, hoje observando atualmente, isso vem mudando, né? Graças às políticas públicas, graças às mulheres indo buscar, se conscientizando. Então hoje a gente consegue ver que as coisas vão sim melhorando. Porque a gente vai no salão, as mulheres conversam, eu deixo a minha esposa no salão, eu volto, elas continuam emendando um assunto e o outro, a pauta é longa. O marido que deixar a mulher no salão e ficar querendo, não vou esperar, não faça isso. Vai ter briga em casa. Eu não faço isso há muitos anos. Agora, vocês têm uma plataforma, porque, gente, o homem depende 100% da mulher. Olha, mulher, você nasceu de uma mulher. Ela te carrega no colo antes de você andar. Então, a dependência masculina é vital. Agora, a plataforma de um trabalho eleitoral vai muito mais além. E qual é a tua plataforma? Qual é o seu carro-chefe? Qual é a tua iniciação para dizer, olha, as pessoas vão me conhecer por essa caminhada? O que você está pensando? Geraldo, eu costumo dizer que a mulher, ela tem propriedade para falar o que ela quiser, porque veja bem, a mulher ela pode falar pelo marido, pelo pai, pelos filhos. Quando é estimulada, ela fala pelo bairro, comenta os problemas que tem no bairro, ou seja, a mulher ela fala por todos. Então ela tem toda e qualquer propriedade para estar falando na política, certo? Porque por si só ela já está falando por todo mundo. Ela está resolvendo o problema de casa, o problema no trabalho, problema no bairro, problema de todo mundo. Então ela tem toda e qualquer propriedade para isso. Seja para falar de micro ou macroeconomia, seja para falar do problema de casa, seja para procurar um chinelo que o filho perdeu. A mulher ela tem propriedade para isso. Eu costumo dizer que eu sou da esfera assim, um pouco mais liberal. Então eu falaria um pouco de economia, eu defenderia o Estado mínimo, né? Visando a política econômica. A política pública, a gente tem que achar aí um mediano de como que a gente pode estar atendendo a população sem inverter os valores, que a gente vê que isso hoje acontece muito. E duas bandeiras que eu gostaria muito de ser conhecida seria pela área da saúde e seria o direito e a defesa das mulheres. Eu acredito que o termo feminista hoje ele se tornou muito vulgarizado. A gente já não sabe mais o que é ser feminista. Então, porque o que a gente vê por aí às vezes nas redes sociais é um extremo do feminismo, né? E eu acredito que a mulher ela é boa por si só, ela podendo agir da forma que ela quiser, seja muito bem arrumada, seja não arrumada, seja se depilando ou não se depilando. A mulher ela tem que ser livre para escolher o que ela quiser. Né? Então eu acredito que o termo feminista hoje se vulgarizou muito, mas eu acredito completamente e é uma das bandeiras que eu tenho, que é o direito e a defesa da mulher. Legal. Isabel Soema, presidente, a cidade de Guarulhos, o governador do estado falou, não tem que abrir. Você atravessa a Fernão Dias, São Paulo está aberto. Se não fosse um ano eleitoral, será que o governo do estado vinha fazer essa brincadeira de mau gosto? Primeiro, já eu preciso corroborar com a nossa pré-candidata e deixar registrado mais uma vez para todos vocês que estão nos assistindo e para você, meu amigo Geraldo, a qualidade dos nossos pré-candidatos. Olha o que a Isabelle acabou de colocar, né? e a postura dela enquanto colocava as suas palavras. É fantástico. Sim. E é isso que você, eleitor, tem que observar. A qualidade dos candidatos. Eu não canso de falar que a qualidade do seu representante está diretamente ligada à qualidade do seu voto. Vote consciente, vote corretamente, escolha um bom candidato, que esse candidato com certeza será um bom representante na Câmara Municipal. Bom, sobre o que você falou do nosso governador Dória, eu sinceramente esperava que o governador Dória, ele tivesse um pouco mais de carinho com a cidade de Guarulhos. Talvez ele esteja um pouco magoado, porque ele foi derrotado politicamente aqui na cidade. Ele não ganhou a eleição na cidade. Talvez isso, talvez por conta disso, que ele tem magoado muito, ele esteja magoado e tem descarregado toda essa sua mágoa aqui na cidade de Guarulhos. É lamentável o que está acontecendo, é lamentável o tratamento que nós estamos tendo para o governo do estado. Eu peço ao governador, humildemente, com todo o respeito a ele, como cidadão guarulhense, que ele reflita mais sobre a importância de Guarulhos e que modifique um pouquinho sua linha de pensamento e trate com um pouco mais de carinho nós que moramos aqui. Sim. Nós não precisávamos estar sofrendo tanto, né, com tamanha austeridade,
e, sinceramente, ações de tanta mágoa que envolvem a nossa cidade. Um pouco mais de carinho, governador. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que o governo do estado seja parceiro da cidade. Esqueça a sua cor partidária, esqueça a sua cor política. O senhor trata com pessoas, com seres humanos. E nós precisamos que o governador do estado de São Paulo, ele trate com mais carinho a nossa cidade e os nossos munícipes. O que você colocou, Guarulhos é uma cidade, eu julgo, das mais importantes do nosso país e do nosso estado, uma cidade que faz fronteira com São Paulo, faz fronteira, às vezes separado por uma rua, de um lado é Guarulhos, do outro lado é São Paulo. Na Zona Leste acontece muito disso. Exatamente. Então não tem que ter essa distinção. Ele deveria tratar a grande São Paulo como sendo uma coisa única, sem essa distinção. E aí as cidades com um pouco mais de distância da capital e da grande São Paulo, aí sim fazer uma análise mais criteriosa. Mas nós não temos condições. Como é que pode, em São Paulo, abrir um restaurante, por exemplo, sim, com todo esse regramento, nessas mudanças que são impostas, que são necessárias, e do outro lado da rua, que é Guarulhos, não poder. É inacreditável que esteja acontecendo uma situação como essa, e eu peço para que o governador reflita e ajude a cidade de Guarulhos a resgatar a sua economia. Olha só, e as entidades de classe, eu conversei com dois presidentes, o Reginaldo Sena, essa aqui, né? Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio, e o Júnior Araújo, presidente da ASEC. Os dois, juntamente com o presidente da ACE, vão fazer uma ação conjunta, né, contra essa liminar do governo do estado. E evidentemente que a imaginação, talvez, de alguns assessores do governo do estado, imaginava o quê? Não, vamos fazer isso para jogar o comércio contra o prefeito. E o tiro saiu pela culatra. Porque o comércio se juntou para defender a cidade, olha que coisa. Né? Então, eu acho que isso demonstra uma certa transparência em suas atitudes. A transparência nos dados relativos à pandemia na cidade de Guarulhos. Então, você tem um secretário no porte do Dr. Zé Mário, 40 anos de medicina, dos mais renomados cardiologistas da cidade de Guarulhos. Aí você acha que esse cidadão vai jogar o seu diploma embaixo da cama para emitir dados errados? Duvido. Não vai. Então, você tem um cara sério na secretaria. Você tem pessoas sérias na Secretaria da Saúde. Você jamais se permitiria, o Zé Mário, de divulgar algo que não seja real, o vereador João Dácio. Não passa na cabeça de ninguém que a falta de transparência não esteja ocorrendo. E é por isso que veio o apoio do comércio. Se não tivesse transparência, viria? Não viria. Eu concordo com você. Essa semana, todas as entidades representativas de classe aqui estiveram reunidas com o prefeito Guti, e diga-se de passagem, o prefeito vem trabalhando exaustivamente para poder resolver os problemas da cidade. Deixo aqui o meu elogio a ele, jovem, altivo, que vem realmente sendo um bom prefeito para Guarulhos. Esteve reunido com as entidades e todas para tirar alguma situação que possa convencer o governador do estado. Guarulhos estava preparado para reabrir as suas atividades econômicas, bares, restaurantes, etc., no dia 6, na segunda-feira, quando foi surpreendido com essa medida judicial imposta pelo governo do estado e teve que retroceder. Sim. Não só deixou abrir o comércio como estava previsto, com todos os protocolos de segurança, que eu concordo, aí os protocolos são realmente uma exigência de quem conhece o assunto, que é as pessoas ligadas à área de saúde, os cientistas, né, quem estuda realmente o tema, a saúde, entende, mas teve que também fechar alguns comércios que estavam abertos, como por exemplo uma classe que eu defendo, que são os cabeleireiros e barbeiros da cidade. É lamentável uma situação como essa. Eu espero que, até por conta da situação que está controlada em Guarulhos, Geraldo, a taxa de letalidade está diminuindo, graças a Deus, a taxa de ocupação das UTIs em enfermarias públicas e particulares estão sob controle. Então tudo isso credenciaria o município a subir um degrau nessa avaliação e ter a
atividade econômica restabelecida. Agora, presidente, você acha que temos um segundo embate entre o governo do Estado e a cidade de Guarulhos? Essa semana teve uma live do secretário de governo americano junto com o prefeito. E aí ele informou que tinha 400 milhões destinados ao Rio Baquirivu para evitar as enchentes. O governo do estado de São Paulo transferiu essa verba para Campinas. Mas eu fico imaginando que loucura é essa? A que ponto uma disputa eleitoral faz com que o governador do estado transfira uma verba que era destinada para Guarulhos? Não, Guarulhos não. Vamos para Campinas. Que loucura é essa? Sabe o que é isso, Geraldo? Eu falo muito bem e quem está nos assistindo vai entender. Falta de representatividade política na Assembleia Legislativa. Falta um grupo de deputados da cidade de Guarulhos para defender nossos interesses junto ao governador do estado. Guarulhos, pelo seu tamanho, a sua importância, poderia muito que bem eleger de 4 a 5 deputados estaduais. Sim. E aí essa bancada, com certeza, não deixaria isso acontecer. Esse recurso foi perdido há alguns anos na gestão do governador Geraldo Alckmin, a quem eu respeito bastante. Tenho muito apreço a ele, mas infelizmente também não foi um bom governador para a cidade de Guarulhos. Na verdade, o PSDB ele não enxerga a cidade de Guarulhos como uma grande parceira e não dá atenção devida à nossa cidade. Mas olha que notícia boa. Essa verba seria realmente destinada à revitalização daquela região toda do Rio Baquirivu. E com certeza essa revitalização não acarretaria não mais enchentes naquela região, que quando chove, infelizmente, aquela região sofre muito. Não chove só em Guarulhos, não. Sim. Se chover na cabeceira, em outro município, a água escoa para cá e alaga toda aquela região. Sim. Malvinas, todos aqueles bairros. Mas o prefeito conseguiu restabelecer uma verba. Naquela oportunidade, você tem razão, essa verba o governador, do dia para a noite, modificou a sua alocação, ou seja, tirou da cidade de Guarulhos e destinou à cidade de Campinas. Sim. Mas agora o nosso prefeito Guti conseguiu restabelecer essa verba, eu acho que, se não me engano, é próximo a um pouco mais de 500 milhões 516 milhões. 516 milhões de reais, que servirão para a revitalização daquela região toda que margeia o nosso aeroporto, né, a região do Baquirivu. Agora, obviamente que nós precisamos bons representantes, tanto na Câmara Municipal, que a eleição é esse ano, como também daqui a 2 anos. Eu espero que a população reflita muito sobre isso, né, e não deixe mais metade dos nossos votos. Eu fiz um estudo sobre isso. 50% dos nossos votos, Geraldo, eles saem da cidade para outros candidatos, de fora de Guarulhos, que nem sabe aonde fica Guarulhos, não conhecem os nossos problemas. Talvez venha até Guarulhos só para pegar o avião e se deslocar para outro local. Mas não vivencia a nossa cidade, não moram aqui, não sabem quais são os problemas. Eu espero que a nossa população se conscientize e vote nos candidatos de Guarulhos para que nós façamos uma boa bancada de deputados e que essa situação que aconteceu no passado não volte a acontecer. Vereador Gilvan Passos, sei que você está com a agenda com isso, você tem compromisso, a noite é longa e a sua agenda realmente eu entendo. Para a gente fechar com você, a Câmara deu um passo importante, aprovou a alíquota, uma das exigências do governo federal. Atenção, hein? Eu não queria comentar isso não, mas como é que você vai na rede social falar que a alíquota aprovada pela Câmara é uma aberração? Gente, foi uma exigência do governo federal. Se não o fizesse, a cidade ia perder. Aí tem gente que vai na rede social e se autodenomina o autor. Que, olha, eu não concordo. O vereador Gilvan Passos, o vereador João Dácio, desculpe, a que ponto chegamos? Numa eleição, vale tudo para ser o cara? Vale tudo, infelizmente vale tudo, inclusive algumas pessoas perderem seu caráter. As pessoas que divulgam notícias falsas, as fake news, ou inventam alguma mentira, elas têm algum interesse por trás disso. Sim.
obviamente que ele serve a alguma outra pessoa e tem o objetivo de atingir alguma outra pessoa na qual eles inventaram essa mentira. Essa questão da Previdência foi uma situação que você colocou muito bem. Guarulhos cumpriu o seu papel. Era obrigação dos prefeitos, não só Guarulhos, todos os prefeitos e governadores do Estado se adequarem à nova legislação previdenciária. A reforma da Previdência que nos trouxe essa elevação de alíquota de contribuição. E Guarulhos precisava fazer o seu papel. A Câmara de Vereadores fez o seu papel. Votou um projeto de lei, aprovou o projeto de lei. É claro que alguns vereadores votaram contra porque são contra o governo. Querem que o governo vá mal. Porque terão outros candidatos. Sim. Infelizmente. Infelizmente. Aí é disputa política. Mas não caiam nessas inverdades que são divulgadas. Nós precisávamos cumprir o que determina a lei federal, a reforma da Previdência, que nos trouxe essa elevação de alíquota, infelizmente, mas foi aprovado pelo Congresso Nacional. Vá brigar com o seu deputado federal. Isso. Que votou e aprovou a reforma da Previdência. Faça uma pesquisa, senhor servidor. Faça uma pesquisa, veja quais foram os deputados federais que votaram nessa reforma da Previdência, que elevaram a contribuição, a sua contribuição previdenciária. Você, servidor, não venha culpar a Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal, nem o prefeito. Essa lei foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Verdade. E pelo Senado Federal. Veja onde está o cerne do problema. Sim. Não foi aqui. Nós simplesmente cumprimos a nossa obrigação, que foi votar. Caso não votássemos, e tínhamos um prazo para isso, quem perderia seria a cidade. A cidade, por exemplo, não poderia receber mais recursos do governo federal, que são importantíssimos, como os recursos que vieram para o combate ao coronavírus. Deixa eu voltar aqui antes de concluir com você, falar com a Isabelle. Isabelle, você acha que a rede social ela vai fazer diferença nas eleições? Porque todo mundo fala da referência do presidente da República foi eleito usando as redes sociais. Você concorda com isso? Que a rede social possa fazer a diferença? Eu concordo plenamente. Primeiro que pela presidente do nosso partido nacional, a Renata Abreu, ela elaborou o nome Podemos por conta de uma inspiração através do Barack Obama, presidente, que em 2012 ele foi eleito como o presidente mais bem votado na história da internet, né? Ele começou a usar o Big Data para segmentar a população dele para ele conseguir fazer a eleição. Então nós temos aí o Barack Obama. Antes do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem o prefeito Guti, que a gente sabe que ele foi eleito também através da internet. Ele foi muito bem votado. Muitas pessoas, muitas vezes ouvi falar que eles não o conhecia pessoalmente, mas votou por conta que a mensagem dele chegou através de celulares, internet, Facebook, enfim. Então eu acredito que pelo momento que nós estamos vivendo, não só a eleição, como tudo que nós vivemos esses últimos tempos, a gente viu que a tecnologia manda e que a tecnologia só tem a crescer. Então a eleição vai sim ser refém da tecnologia também, e acredito que a campanha vai ser exclusivamente maior na internet. Está feliz pela decisão? A sua família apoia a sua decisão de ser candidata? Com certeza apoio, eu venho caminhando desde 2016, foi meu primeiro embate político pelo Partido Verde. Em 2018 saí como deputada federal pelo PTC. E agora, conversando com o João Darcio, ele me dando toda a oportunidade de conversar, tirar dúvidas e me acolhendo. Então esse ano aí eu decidi disputar pelo Podemos e pretendo ficar por muito tempo. O partido tem te dado toda a assessoria no quesito, tirando dúvidas, em todos os sentidos? Voltando para a esfera de mulheres sobre mulheres, sim, né? Porque o partido ele acaba sendo um pouco mais fechado, porque é um cenário realmente que a gente vê bastante homens. Então é difícil a gente se encontrar dentro do partido, e conversando com o João Darcio, conhecer toda a história. A Renata Abreu é uma presidente mulher nacional, então me senti muito à vontade, espero construir uma trajetória dentro do Podemos. Olha, que você tenha sucesso na sua carreira, você já apresentou o programa aqui na TV Guarulhos, e evidentemente que esse sonho de conseguir uma cadeira na Câmara Municipal, que você tenha êxito naquilo que você entende que é melhor para a sua vida, porque os desafios são enormes. São enormes, são grandes, mas muito obrigada.
Portanto, aqui a Isabela, o meu querido Ricardo, Rafael, mandou um currículo assim, parece uma carta, Rafael. Uma carta de amor. Carta de amor, você tá de brincadeira, tá desconfiado, hein? Pelo amor de Deus. Presidente, pra gente fechar com você, hoje, presidir um partido como Podemos traz uma responsabilidade muito grande. A sua história de político, né, que vem desde seu pai, um cara que eu aprendi a respeitar, isso tem mais de 20 anos, de uma família tradicional na cidade de Guarulhos. Você entende que a responsabilidade, a partir do momento que o partido transferiu para você, a responsabilidade de comandar o partido a nível estadual e municipal, são tarefas difíceis, mas há uma demonstração grande de liderança, porque é um teste válido, né? Esse foi o legado que o papai nos deixou. Essa foi a lição que ele nos deixou e eu trago isso como um mantra. Essa responsabilidade à frente dessa nossa sigla, que na verdade é uma grande família, liderada pela nossa deputada federal e presidente nacional Renata Abreu, herdada do seu pai e do seu tio. Eu completo 20 anos de partido e a cada dia aumenta mais a minha responsabilidade em conseguir conquistar, falando a verdade, pessoas como a Isabelle, que está aqui nos acompanhando hoje, que são bons candidatos, pré-candidatos à Câmara de Vereadores. E você sabe, Geraldo, que eu peço a Deus todo dia que me dê essa luz e esse discernimento, porque eu, como presidente, eu não posso agir e tentar acabar com o sonho daquela pessoa que quer ser vereador na cidade de Guarulhos. Eu preciso corroborar com isso. Sim. E Podemos ter essa característica também, de conseguir eleger novas pessoas, encontrar, na verdade, na sociedade, novos representantes, bons representantes, e isso é o mais difícil. A triagem é muito grande, a conversa é muito longa, mas nós conseguimos, com essa força que nós temos, essa grande luz que nós temos, que guia o nosso caminho, nós conseguimos formar um time vencedor de 51 candidatos, e eu não tenho dúvida que Podemos fará a diferença nessa eleição. Meu amigo presidente João Dácio, muitíssimo obrigado a você pela a sua coragem e determinação. Mais uma vez a Isabela, obrigado, que Deus abençoe você. E a caminhada é longa, um abraço para a família, meu irmão. Obrigado, Geraldo, obrigado, Isabela, por compartilhar esse espaço com a gente aqui. Desejo sorte a você. Você é uma boa pré-candidata. Espero que seu nome seja convalidado na nossa convenção e você faça a sua campanha, que com certeza você será eleita vereadora pela nossa cidade de Guarulhos. É o que eu desejo como presidente do partido. E no mais, agradeço a você pelo espaço, Geraldo, e a todos que estão nos acompanhando. E eu estou à disposição, sempre que possível, que você me convidar, para estar aqui discutindo os problemas da cidade, buscando soluções para eles e também apresentar um pouquinho da nossa família do Podemos. Valeu! Conversei, portanto, no dia de hoje com o presidente estadual e municipal do Podemos, e presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutor João Dácio, e com a Isabelle, pré-candidata Soyama do Podemos. Eu vou fazer um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta dando continuidade. Aliás, Lucas Braga, você esqueceu, por favor, eu sei que você é corintiano, eu já vou dar um conselho para você mudar de time. Lucas Braga, cadê o Facebook do Guarulhos em Destaque? Por gentileza, na tela, Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, às 20 horas para você, e o YouTube, toda a programação lá no meu canal. Agora se superou, Lucas, eu volto em 2 minutos, brother, daqui a pouco eu volto. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização, vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para a rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp
5784-5591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS. Na tela, o segundo bloco do Debate Guarulhos do Facebook, de segunda a sexta, sempre às 20 horas, o Guarulhos em Destaque. Estou recebendo aqui o professor Eduardo Vela. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo. Mais uma vez aqui, é sempre um prazer a gente poder debater, falar aqui. E obrigado a você atender a gente, esse bate-bola aqui sensacional. Aliás, te mandar um abraço, outra figuraça, o Cleiton, que vai estar aqui a semana que vem conversando com a gente. Grande Cleiton. Vocês participaram no domingo porque as academias ficaram surpresa com a decisão da Justiça, porque já tinha um planejamento para abrir dia 8, né? E isso não ocorreu por uma liminar. Você entende que foi uma perseguição política do governo do Estado de São Paulo em relação ao comércio de Guarulhos? Eu estava ali, a gente assistindo no primeiro bloco, né? A discussão era bem essa. O núcleo de academia sempre se pautou muito na ciência, em dados e números, né? Que desde os primeiros dias, dia 20 de março, a conversa com o prefeito sempre foi pautada nessa, né? E eu acho sim que tem um jogo político, mas que também já teve um jogo político conosco na abertura que a gente acreditava que deveria ser dia 15 e não aconteceu, né? E entendo, a gente em conversa com o prefeito até, né? Eu falei, prefeito, o senhor não acha que essa flexibilização de igreja, flexibilização de shopping, não vai piorar a situação? E aí eu não vou ter a condição de abrir, né, dia 6 ou dia 20, como era o decreto? Né, ele falou, e eu acho que muito assertivamente, a cidade de uma certa forma está aberta, né? Assim, eu moro aqui na 20 metros, você vai sair para ir numa padaria, para fazer alguma coisa, o pessoal tá andando como se nada tivesse acontecido. Então eu acho que também tem uma grande responsabilidade de algumas ações que foram tomadas pré-dia 6, né? Tanto, acho que da própria prefeitura, como também das pessoas, né? E sim, tem esse jogo político que eu acredito que, a partir da liminar, que a prefeitura também assertivamente está recorrendo, que eu acho que é sim esse jogo, sim, e correto, jurídico, que tem que se fazer, a gente possa ter a oportunidade de abrir o núcleo e mostrar o quanto preparado nós estamos protocolarmente para poder atender. E aí sim eu digo, muito mais do que shoppings, muito mais do que igrejas, até na minha opinião. Agora, eu vejo, o professor Eduardo Vela, o maior desafio desta pandemia são as pessoas, né? Abre a tela aqui, Lucas Braga. Nós estamos aqui, igual a Globo, CNN, essa distância aqui, ó, estamos a 2 metros. Quando terminar o programa, nós estamos com as luvas, o professor está lá. Tem o álcool gel aqui na mesa. A Globo não tem álcool gel, viu? Mas aqui tem um álcool gel. Você viu o álcool gel na Globo, Lucas? Não tem, mas aqui o Fernando Mauro colocou um álcool gel. Aliás, esse aqui... Vamos um pouquinho aqui. Pelo amor, esse aqui tá jogando bem. O negócio aqui é chique. Olha, pelo amor de Deus. Não tem miséria aqui. O Fernando Mauro aqui caprichou. Gel, olha, esse daqui eu vou levar para... Não pode levar. Ô, Lucas, não pode levar, por favor. Agora, professor, é evidente que as atitudes, elas demonstram quem você é. Eu entendo assim. E aí, quando se colocou nos ônibus um aviso de não permitir entrada sem máscara, teve motorista que foi quase agredido. Olha que coisa absurda. Não pode entrar. O cara teve que parar o ônibus, chamar a polícia para... Opa! Isto é real. Quando a sociedade não respeita os protocolos, fica difícil. Em Guarulhos, diferentemente de São Paulo, o índice está bem menor do que São Paulo. O governo do estado de São Paulo, 2 pesos, 2 medidas. Você atravessa a Fernão Dias, está funcionando tudo. Você vai tem região da Zona Leste, você atravessa a rua, é São Paulo. Então, eu te pergunto, se não fosse um ano eleitoral, isso estaria acontecendo? Ótima pergunta. Até porque, como eu disse, a gente esteve sempre baseado em números e, de fato, agora os números estão favoráveis à cidade. Sim. Né?
Por isso que eu acredito que o recorrer da liminar, a gente terá um sucesso. E eu sou muito favorável que abra, de fato, né? Partindo do protocolo, partindo de toda essa conscientização. Agora, não só no eleitoral, Geraldo, a política faz parte, de fato, da gente, né? Mas eu acredito na política boa. Então, assim, nós precisamos sentar para negociar, prefeito Guti, o governador Dória, outra, com as cidades da região, né? Porque não adianta São Paulo estar aberto ou fechado e aqui ser contraposição, porque as pessoas, eu vou no bar lá no restaurante lá em São Paulo e vou vir para a cidade de Guarulhos, me aconteceu alguma coisa aqui, a demanda vai ser na cidade de Guarulhos, né? Que é os casos das academias que a gente está também. Então eu acho sim que tem o viés político, mas tem que se analisar a parte científica, a parte de quantidade de pessoas, né? O que isso movimenta, e o viés político é um tripé. Acho que tem que sentar na mesa, como homens mesmo de política, né? Homens, mulheres de política, e falar, vamos levar a sério isso daqui. Porque tem pessoas assim morrendo nos hospitais e tem CNPJ assim morrendo também. Então acho que é uma... Eu acho que você foi feliz disso, porque temos que se preocupar com a saúde, tudo bem. Agora, CNPJ sem recursos não sobrevive. E aí, a preocupação do governo municipal é justamente por isso, né? Chegou no limite do limite. Imagine vocês, eu conversei essa semana aqui, o professor Eduardo Vela, com o presidente do Sincomércio, Reginaldo Sena, que participou dessa reunião, e com o Júnior Araújo, presidente da Associação dos Empresários de Cumbica, conhecido como ASEC. E, Geraldo, lá em Cumbica, os restaurantes que já estavam fechados, eles investiram para reabrir em todos os protocolos, veja você. E aí, assim como as academias, vocês também tiveram várias reuniões com o americano, o secretário de governo, com o Dr. Zemar, o secretário da saúde. As academias estavam rigorosamente com todos os protocolos exigidos pela Secretaria da Saúde do município. Houve um investimento. Aí vem alguém dizer assim, não, vamos abrir São Paulo e Guarulhos não. Simplesmente eu entendo que é uma falta de respeito com o comércio local. Eu acho que na cabeça de quem fez isso, de quem passou para o governador, imaginou o seguinte, então vamos jogar o comércio contra o poder público. Não tem outra justificativa, professor. Porque se lá pode, aqui não pode, qual é a justificativa? A última conversa até com o próprio secretário de governo, com o prefeito, Zé Mário, todo mundo, a gente, o que a gente mais levantou foi a questão dos quais os critérios, né? Edu, é o seguinte, nós vamos fechar até o dia 20, todo mundo vai fechar, então tá bom. Eu vou abrir algumas coisas antes de vocês, tá bom, então qual é o critério? Até para que a gente possa, né, passar para os outros proprietários de academia, que no núcleo são 80, né, e que a gente possa estabelecer um prazo, porque de fato, muitos já estão investindo em álcool em gel, investindo em termômetro, oxímetro, no tapete que a pessoa vai ter que entrar, existindo em máscara. Muitas pessoas estão vendendo alguns aparelhos, porque de fato o protocolo exige 6,25 metros de distância, então assim, vou ficar com o aparelho sem utilização, vou vender, então assim, nós estamos preparados. Tem a previsão, porque o decreto municipal era para o dia 20. Edu, mas tem a previsão, dependendo dos números de óbito, contágio, UTI, para o dia 6. Lá para o dia 1º, dia 2, reunião, Edu, os números estão favoráveis. Eu acho que, legal, vamos nos programar para isso. Pessoal, ok, vamos nos programar, comunicação até com os alunos, e aí de repente a gente não abre, né? E São Paulo é liberado, apesar que não abriu as academias em São Paulo, mas abriu outros estabelecimentos. Bares e restaurante abriu. Eu tenho no Centro Esportivo Velho Esporte, a gente tem a parte fitness e eu tenho um restaurante lá também. Estou fechado também, né? Então, a gente esperava também que isso pudesse acontecer. Olha, é simplesmente lamentável e eu entendo que as autoridades, elas têm que sentar, como bem frisou o professor Eduardo Vela, que tem um restaurante, tem uma academia, isso tem custo, tem despesa, né? As escolas também estão passando por um perrengue grande, que não é fácil, e nós sabemos as dificuldades, porque ninguém está conseguindo um empréstimo, os bancos estão dificultando muito
para o microempreendedor, tá certo? Então hoje, o microempreendedor está sentindo na pele o que é chegar na porta do banco e ouvir um não do gerente. Conheço vários, Geraldo. Esse comercial aí é fake news. Eu falei, por quê? A gente chega lá, se eu tiver com a conta atrasada que a operadora colocou no Serasa, e tem um exemplo do cara que devia 200 e poucos reais, ó, não está entrando, eu estou devendo. E a operadora, essa conversa que ninguém é para cartório, é conversa fiada. O cartório funcionou na pau na máquina, né? Então as dificuldades, elas estão na mesa. Agora, o governo do estado de São Paulo quer que o comércio de Guarulhos feche as portas e mande as pessoas embora. Será que é isso? E aí, no entendimento deles, não, a culpa não é nossa. Porque se você não abre a empresa, você tem que mandar embora. Não tem outra justificativa, não é, professor? É uma escalada negativa. Né? Na sua empresa, o que você está fazendo? A gente teve que afastar algumas pessoas, né? Conseguiram aquele suporte do governo federal. Tá. Então a gente conseguiu equilibrar. De fato, Geraldo, mesmo com o retorno, as atividades não voltarão ao normal rapidamente. Vai demorar uns 90 dias. Então assim, a gente está tendo experiências das lojas, dos próprios shoppings que abriram, que tem loja que está oportunizando fechar novamente, porque a ocupação está muito baixa. E aí você tem aluguel, você tem luz, você tem funcionário quase que 100%, Sim. Só que a ocupação está muito baixa, né? Então assim, a gente vai voltar e mesmo assim ainda vai passar alguns meses se recuperando. Então nosso pedido era que a gente pudesse ter a oportunidade de voltar o mais rápido possível, e isso não quer dizer que nós estamos irresponsáveis em acreditar que não existe a pandemia, que as pessoas de fato têm um alto grau de contágio, não é isso. Nunca foi esse negacionismo do núcleo de academias. Mas a gente acredita que com o protocolo que a gente estabeleceu, a gente possa voltar até para prestigiar pelo menos uma parte dos funcionários, dos professores, né? Dessa economia que a gente movimenta. Estamos falando hoje do núcleo de quase 100 mil pessoas, né, envolvidas entre alunos, colaboradores. É um número representativo, né, da economia até do próprio município. Né? Agora, no ano eleitoral, professor Eduardo Vela, os prejuízos são enormes? Eu acho que está... eu acredito muito na força da internet, né? Força da parte online. Mas as pessoas, de fato, acho que elas querem olhar para as pessoas, conversar com as pessoas, e a gente está meio que impedido disso, né? Então, assim, eu acho que o jogo ele está mudando, e assim como a pandemia, hoje acontece um novo dado, amanhã se readapta, algumas coisas de fato não deram certo, se retoma, fecha o comércio, abre, é um momento que todo mundo está ainda navegando em mar aberto, e o mar aberto ele tem diversas características. Então, assim, eu acho que muitas coisas ainda vão acontecer. Com essa prorrogação, então, né? Para alguns foi muito benéfico, dar o tempo da pessoa poder, né, se reestruturar, chegar mais às outras pessoas. Né? Para alguns, como já tinha um movimento eleitoral grande, talvez a antecipação fosse melhor, né? Então, assim, é uma dinâmica que eu acho que quem tiver mais preparado a entender essa dinâmica sai na frente. Né? Professor Eduardo Vela, mais algum recado? Algum recado para alguém? Não, um abraço ao Greg. O Greg falou, manda um abraço pro Geraldo lá. Então, Greg, tá dado um abraço aqui, ó. Forte abraço, meu amigo Greg. Professor Eduardo Vela, muitíssimo obrigado. As suas considerações finais. Eu queria primeiro agradecer minha família, né? Sempre que falo que esse ano eu tenho 3 pilares, né? Família, meus negócios e a política, porque é um ano eleitoral e a gente tem as intenções, claro. Mas queria que o pessoal do núcleo, que a gente, e hoje eu estou aqui por conta desse movimento, né? Que é um movimento bem histórico na cidade de Guarulhos, que a gente pudesse se fortalecer, se reinventar. Eu acho que é uma grande oportunidade para a sociedade poder, de fato, nos valorizar enquanto agentes de saúde, né? E força para que a gente possa passar por isso. Nós vamos passar por isso, oferecer o melhor serviço à cidade, levar saúde às pessoas, né? E que, de fato, o poder público possa se conversar, se acertar, que a gente está preparado para abrir as academias e seguir o nosso caminho aí, levando saúde à população. Muito obrigado, professor Eduardo Vela. Boa noite. Obrigado a todos. Com o meu amigo Lucas Braga, que não é primo distância em 10º grau
do Roberto Carlos, em 10º grau, eu acho que é. Felipe Poi na retaguarda, você em casa, muitíssimo obrigado. Eu sou Geraldo Júnior, obrigado pela sua audiência. Boa noite.